Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tecido ósseo, que é um tipo de tecido conjuntivo especial que tem como característica uma riqueza em matriz extracelular, a qual é rígida, dura, devido à presença de cristais de fosfato de cálcio, os cristais de hidroxiapatita. Além disso, também, como qualquer tecido conjuntivo, possui células, que nesse caso são principalmente osteoblastos e osteócitos, que nós vamos observar. E para facilitar o entendimento dessa lâmina, eu sugiro aqui a gente observar esse modelo sintético que a gente dispõe aqui no laboratório, que é um modelo sintético da estrutura microscópica de um osso. Então, aqui nós estamos vendo um corte da diáfise de um osso longo e maduro. Poderia ser um corte de um fêmur, por exemplo, lembrando aqui, ó, a região maior, a diáfise. Aquele modelo mostra tanto a estrutura histológica num corte transversal, quanto num corte longitudinal. Bem, voltando aqui para o corte, né, para o modelo, que é um corte transversal da diáfise, no qual a gente observa sempre, né, todo o osso maduro, ele vai ter externamente uma camada chamada periósteo, e depois uma camada de osso compacto, uma pequena camada de osso esponjoso, que está representado aqui, e no centro vai ter um canal onde fica a medula, que nós chamamos de canal medular. Bem, o periósteo ele é composto por células osteogênicas e osteoblastos, que são células que vão ajudar a formar o osso, e a cavidade medular e a cavidade do osso esponjoso também vai ser revestida por osteoblastos e células osteoprogenitoras, mas nessa região vai ser chamada de endósteo. Isso a gente vai ver melhor nas lâminas. Esse material aqui é bom para a gente ver a parte inorgânica do osso, que é a distribuição das lamelas ósseas, da parte química. Aqui nesse corte transversal a gente consegue observar vários canais aqui em corte transversal, que é por onde passam vasos sanguíneos, que a gente chama de canais de Havers. Se eu virar aqui, ó, esse é canal, aparece em corte longitudinal. Então ele é o canal que segue o eixo maior do osso, longitudinalmente. Aqui a gente também pode observar que tem outros canais que interligam um canal osteonal ou canal de Havers um ao outro, que são esses aqui que aparecem na transversal, nesse tipo de corte, ou aqui, ó, no corte transversal também ligando um canal de Havers ao outro. Esse canal é chamado de canal perfurante ou antigamente canal de Volkmann. Com relação à vascularização, né, a origem do sangue, ele chega por vasos, por artérias que atravessam o periósteo através de canais que nós chamamos de forames nutrícios. Então, através do forame nutrício, chega ao vaso, aqui ele já forma o canal perfurante e depois ele interliga os vários canais de Havers. Voltando aqui para o corte transversal, dá para mostrar, aqui dá para a gente observar que as lamelas ósseas, que é a deposição de osso, ela sempre vai ocorrer ao redor de um canal de Havers. Isso porque aqui é a fonte de nutrição do osso. E lembrando que a matriz óssea está mineralizada. Então, toda célula, que a gente vai ver na lâmina depois, todo osteócito, ele vai ter que ter interligação um com o outro ou com o canal de Havers. Já que no tecido ósseo, diferente da cartilagem, não pode ocorrer difusão. Então, em volta aqui do canal de Havers, a gente pode observar aqui em cima várias lamelas ósseas, que são camadas de matriz ósseas que são depositadas, que aqui a gente chama de lamelas concêntricas, elas são todas ao redor do canal de Havers. Esse conjunto das lamelas concêntricas mais o canal osteonal ou canal de Havers, a gente chama de ósteon, ou sistema de Havers. Então, a gente pode observar em um osso maduro, compacto, que existem vários desses canais de Havers. Isso aqui, esses canais, eles são formados e destruídos continuamente, a vida inteira. Dependendo de alguns fatores, que a gente vai observar depois, mas aqui já dá para a gente observar alguns canais maduros formados e aqui no meio, entre um e outro, alguns restantes de canais de Havers antigos ou recém-absorvidos, já foram absorvidos. Isso aqui a gente chama de lamelas ou sistemas intermediários. Então, são lamelas ósseas que não estão concêntricas a um canal, que foram parcialmente destruídas. Isso é normal no tecido ósseo.
Então, com relação à parte das lamelas, a gente viu as lamelas concêntricas, as lamelas intermediárias, e existem também dois conjuntos de lamelas que vão revestir o osso inteiro. Um conjunto vai revestir mais internamente, aqui revestindo o canal medular. Como vai revestir toda a circunferência do osso, ele vai ser chamado de sistema ou lamelas circunferenciais internas. E aqui do lado de fora, logo abaixo do periósteo, também vai ter um conjunto de lamelas que vai revestir toda a circunferência óssea externamente, então chamado sistema ou lamelas circunferenciais externas. Isso a gente consegue observar, então, num corte ou numa lâmina de osso maduro, na diáfise, em corte transversal. Se a gente observar aqui mais de perto, não sei se vai dar para ver aí através da câmera, se a gente der um zoom, vocês vão poder notar várias cavidades bem pequenas aqui no meio dessas lamelas. Vou tentar apontar aqui com a ponta da caneta, acho que vai ficar mais fácil de ver. Ó, aqui, 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 aqui. Tem várias lacunas bem pequenas, a gente chama de lacunas mesmo, que é o espaço que vai ser ocupado pela célula madura, que é o osteócito. E partindo dessas lacunas, existem pequenos canais que interligam uma lacuna com a outra, ou uma lacuna com o canal de Havers, que é ou o canal perfurante, que é o canal de Volkmann, que a gente chama de canalículos. Dentro desses canalículos vão passar pequenas projeções do osteócito, e lembrando que eles obrigatoriamente têm que ter comunicação ou um com o outro, ou com o vaso sanguíneo, já que a nutrição ela difunde diretamente de uma célula para outra, mas não pela matriz que está mineralizada. Se por algum motivo uma dessas células perder essas conexões com as outras, ela vai entrar em processo de morte, né, por apoptose, e vai ser reabsorvida pelos osteoclastos. Ainda nesse corte aqui, a gente consegue observar também, partindo aqui do periósteo, lembrando que o periósteo ele é formado por um tecido conjuntivo denso, modelado com muitas fibras. A parte externa normalmente tem mais fibras e a parte interna a gente vai ter uma mistura de células osteoprogenitoras que vão se diferenciar em osteoblastos para começar a produzir matriz, que é o que a gente chama de ossificação intramembranosa. Também vai ter uma lâmina disso. Esse periósteo ele se fixa ao osso através de pequenas projeções de fibroblastos, que são chamadas de fibras de Sharpey, que servem para fixar, então, o periósteo ao osso. Então, essa é uma imagem em corte transversal. Aqui, mais internamente, está o osso esponjoso, que ele também tem as mesmas estruturas ósseas, que vão ser os osteócitos, osteoblastos, matriz. Porém, essa matriz não é organizada formando esses ósteons. Vão ser várias lamelas ósseas irregulares, revestindo cavidades, essas cavidades contendo medula óssea, que pode ser medula óssea vermelha ou amarela, dependendo da fase de desenvolvimento do osso, e revestidas internamente, como eu já falei, por osteoblastos, que vai formar o endósteo. Então, aqui em corte transversal, e se eu virar aqui, a gente observa a mesma coisa em corte longitudinal da diáfise do osso. Então, lembrando, aqui está o periósteo, aqui a parte de osso compacto porque ele praticamente não tem cavidades, apenas as cavidades por onde passam os vasos sanguíneos e onde estão localizados os osteócitos. E mais internamente, aqui a gente vê as trabéculas ósseas, trabéculas ou espículas ósseas, que são projeções de osso esponjoso e cavidades no meio onde vão se alojar a medula óssea. E ele é revestido também por endósteo, que está representado aqui, e aqui mostrando as células, com as espículas. Aqui não está representado, mas internamente estaria o canal medular, que é onde está a medula óssea. Então, esse é um desenho um modelo aqui sintético do osso compacto. Bem, a gente viu um corte transversal, agora mudando aqui para uma visão mais interna, dá para ver aqui em corte longitudinal, aqui a gente está vendo a parte de osso esponjoso, que foi cortado, com as trabéculas ósseas revestidas por endósteo, e aqui em corte com osteócitos, com as lamelas ósseas. E ainda, olha, se eu virar ele dessa maneira, vai dar para ver aqui em outro corte transversal, mas que dá para ver bem aqui as trabéculas ósseas, ou espículas, com a medula óssea,
e revestido por endósteo, que são os osteoblastos, e aqui dentro as lamelas contendo osteócitos, as lacunas, né, com osteócitos e canalículos. Então, essa é a estrutura básica. Sim, só antes de finalizar, mostrando aqui a estrutura de um ósteon, desculpe, com as várias lamelas, vocês podem observar que aqui está representado uns tracinhos com ângulos diferentes, que é a disposição ortogonal alternada. Então, em alguns, a inclinação aqui das fibras colágenas vão estar todas paralelas, voltadas para um lado, na lamela seguinte, para o outro lado, que é a distribuição ortogonal, e isso dá mais resistência à matriz óssea. Então, é isso que é para mostrar nesse modelo. A gente vai observar agora as lâminas numa outra videoaula. Ok, pessoal, obrigada então pela atenção. Até a próxima.